Fala Vascão, é o canal Relíquia CRVG na área, pessoal. Bom dia, torcedor vascaíno. Uma boa terça-feira para todos nós. Venho aqui fazer alguns comentários a respeito das notícias que ganharam corpo nesses últimos dias no Vasco. Há quem diga que o Vasco já estaria negociando com os americanos da A-Cape para que a parte deles, a porcentagem deles, seja vendida, seja comprada por um outro investidor da Vasco, para a Vasco SAF, e há quem diga que esse novo investidor seria a Crefisa. Qual a sua opinião sobre isso, torcedor? O novo investidor do tamanho da Crefisa faria com que o tempo necessário para que o Vasco montasse times fortes, o Vasco voltasse a ser protagonista no futebol brasileiro, diminuísse? Você acha que isso vai acontecer de fato? Há quem diga que a Crefisa também está negociando com a diretoria do Vasco os naming rights da futura Arena São Januário, né? Porque, ao que tudo indica, do ano que vem São Januário para reformas e deve ficar aí uns 2, 3 anos sem ter jogos, e quando voltasse, os naming rights do estádio poderiam ser da Crefisa. Será que isso é verdade? Você gostaria dessa ideia, torcedor? E por falar em reforma de São Januário, o Vasco já está estudando estádios para mandar os seus jogos nesses 2, 3 anos que ficaremos sem o nosso Caldeirão. Há quem diga que o Vasco já estaria negociando com o estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, da Portuguesa da Ilha. Logicamente que ele precisa de uma reforma, ele precisa de uma ampliação para poder atender a torcida do Vasco, né? Pelo menos uns 20 mil torcedores a gente imagina que sejam necessários para que o Vasco possa mandar os seus jogos nesse estádio. Além do Luso Brasileiro, outro estádio que agrada a diretoria do Vasco é o Newton Santos, o vulgo Engenhão, estádio utilizado pelo Botafogo, que por uma questão de logística, né, aqui no Rio, aqui na Zona Norte, assim como São Januário, uma capacidade de público boa, acima dos 40 mil torcedores, seria por muitos considerado o estádio ideal para o Vasco fazer o seu 0-1 nesses 3 anos que ficaremos sem São Januário. Fala-se em alguns jogos no Maracanã, fala-se em alguns jogos no Kleber Andrade, Cariacica, Espírito Santo, um local que é um reduto enorme de vascaínos. A Arena da Amazônia é um reduto enorme de vascaínos também. Só que a questão de Manaus é que é longe, é distante, questão de logística, devem ser poucos jogos. Assim como o Mané Garrincha em Brasília também aparece como um estádio que a diretoria do Vasco gostaria, mas não seriam muitos jogos. E há quem diga também que a Arena Joinville que traz tantas recordações tristes pra gente, mas a gente também tem que combinar que o estádio não tem culpa de absolutamente nada, né? Que aconteceu lá em 2013, naquela batalha com a torcida do Atlético Paranaense. O estádio não tem culpa de absolutamente nada, mas é um estádio que traz recordações muito ruins. Não sei até que ponto seria legal ver o Vasco jogar naquele estádio. Mas a gente está falando de Santa Catarina, a gente está falando de também um local que o Vasco tem bastante torcida. Chegou a se falar também em alguns jogos no Morumbi que esse ano está dando bastante sorte. O Vasco ganhou do São Paulo, o Vasco ganhou do Santos e da forma que ganhou, né? E também se fala no Couto Pereira. Ao contrário da Arena Joinville, esse traz grandes recordações para a torcida do Vasco. O Vasco foi campeão dentro do Couto Pereira da Copa do Brasil em 2011. Esses estádios te agradam, torcedor? Deixa um comentário aqui nesse vídeo para a gente poder trocar uma ideia, para a gente debater isso. A gente vai responder depois nos comentários para a gente ver o que cada torcedor pensa a respeito disso. Falando do jogo, falando de Fortaleza, falando de depois de amanhã, o Vasco enfrenta o Fortaleza e há quem indica que o colombiano Andrés Gomes seja o titular. Andrés Gomes vem treinando como titular, ao que tudo indica. O Verratti sai do time. É uma espécie de uma vontade da grande maioria dos torcedores vascaínos que o Verratti nesse momento perdesse a vaga de titular, e acredito que a grande parte da torcida vascaína comemoraria a titularidade do Andrés Gomes. Agora tem um detalhe: se isso é um motivo para a gente comemorar, tem um motivo que vai deixar todo mundo preocupado, que é a arbitragem deste jogo. Wilton Pereira Sampaio. Esse é o árbitro da partida no Arena Castelão depois de amanhã. O que você acha desse árbitro? Eu particularmente não gosto, eu particularmente acho ele enrolado, e eu particularmente acho até que o Vasco tem uma certa falta de sorte com esse
com esse árbitro. Mas é aquilo, né? O Vasco também tem que se preparar, o Vasco tem time, o Vasco é mais time que o Fortaleza, para ir para o Nordeste, ir para a capital cearense e passar por cima do Fortaleza, jogar com seriedade, que dá para ganhar independente da arbitragem. Para terminar esse vídeo, galera, queria falar aqui da notícia também que na sexta-feira o Vasco lança a sua terceira camisa, a última camisa, né? O último lançamento da capa que nos forneceu os uniformes já nos últimos anos. Acredito, ao que tudo indica, a partir do ano que vem, se tudo que for falado seja verdade, o Vasco já tem até um contrato assinado com a Nike e essa seria a última camisa feita, produzida pela capa. Sinceramente, independente de qualquer coisa, eu tenho um carinho muito grande pela capa. Eu acho que a capa vestiu o Vasco numa época áurea do Vasco, uma época que eu guardo com muito carinho, que foi ali entre 97, 2000, 2001, que o Vasco ganhou vários títulos. E agora nessa segunda passagem, se não foi tão vencedora, se não foi tão campeã assim, pelo menos acredito eu que tenha feito camisas belíssimas, camisas com uma estética assim bem acima da média. Gostei bastante do trabalho da capa. Algumas pessoas criticam um pouco a qualidade do produto, mas a questão da estética, a questão da beleza, pelo menos no meu gosto pessoal, agradou bastante. É isso, galera. Esses eram os comentários que eu queria fazer a respeito dessas notícias que ganharam o corpo do Vasco de ontem, de anteontem para cá. E convido todo mundo a colocar sua opinião nos comentários desse vídeo. Valeu, galera. Grande abraço, tamo junto, tudo de bom. Boa terça-feira para todos nós. Saudações vascaínas. Valeu!